Fala, meu lindo, que bom que você está aí. Essa é a primeira mensagem da série É Tudo sobre Jesus. Aliás, sempre foi e sempre será tudo sobre Jesus. Mas nós escolhemos essa série para que você tenha a melhor experiência da sua vida, para que você conheça Jesus talvez de uma forma que você nunca conheceu. E você pode ter certeza, Ele é real, Ele vive para sempre, e Ele é o nosso amigo. Eu quero que você fique nessa palavra que nós vamos gravar agora para você. O tema é Encontro com Deus. Fica até o final. Só vou pedir uma coisa logo no início, porque depois a gente não consegue falar mais sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Outra coisa, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E agora, vamos para a mensagem que é o mais importante. Vambora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou se um dia você acordasse de manhã bem cedo e quando você abrisse o seu telefone tivesse uma notificação e fosse uma mensagem de nada mais, nada menos do que dele, do Senhor. E nessa mensagem tivesse escrita: venha para um encontro, que eu quero passar um tempo com você. Ou, para quem não gosta muito do telefone, imagina se debaixo de sua porta deslizasse uma carta, que quando você abrisse, tivesse as mesmas falas, só que escritas com uma letra linda: Oi, eu sou Deus, e eu queria muito que você viesse para o encontro. Já está tudo preparado, só vem. Eu vou te dizer, o que você falaria nesse encontro? Se você soubesse que o Criador dos céus e da terra te desse o privilégio de se encontrar com Ele, o que você falaria? E provavelmente dentro do seu coração, na sua mente, você vai confabular algumas falas, porque nós criamos uma expectativa sobre o que é o encontro. Mas se eu te falasse que esse encontro vem o convite todos os dias para nós, e que na verdade essa carta desliza todas as manhãs para nós, e que essa mensagem chega todos os dias para nós, mas é nós que não vemos o convite chegar, e é nós que ignoramos a possibilidade do encontro. Eu vou te dizer como que isso nasceu no meu coração, essa palavra. Nós estamos gravando hoje, sexta-feira, essa mensagem. Sexta-feira, dia 2 de julho. Mas, dia 1º de julho, ontem de manhã cedo, quando eu acordei na minha casa, eu acordei com uma sensação no meu coração que eu não conseguia explicar.
Eu sabia que eu tinha uma gravação para fazer, eu sabia que eu tinha mensagens para escrever, eu sabia que eu tinha que me relacionar com Deus um pouco mais profundamente naquele dia, porque eu precisava de respostas. Mas ontem foi diferente, foi estranho. Eu acordei no meu coração e no meu coração eu não sabia dizer o que eu estava sentindo, sabe? Mas eu sentia de maneira ardente no meu coração a necessidade de pegar o meu carro, de sair da minha casa e ir para um lugar separado. E eu falei para minha esposa: amor, eu não vou voltar para casa, porque alguma coisa está me atraindo. Eu ouvi essa palavra: algo está me atraindo para um lugar em secreto. Um encontro foi marcado e eu preciso ir. Eu não conseguia frear as emoções, eu tinha compromissos de manhã. Eu fui fazer um atendimento com uma dermato e ela dizia: você está ansioso? Eu digo: eu estou ansioso, porque eu tenho um encontro. E eu estou falando para você, eu resgato a sensação de ontem, sabe? O meu coração acelerado, eu suei e eu falei: eu vou para esse lugar. Eu subi para uma serra no lado da minha cidade, onde a gente tem um sítio que não tem casa, só tem árvore e mato. Coloquei o facão no carro, um par de luvas, um isqueiro, porque estava muito frio, e pensei: vou chegar lá e vou preparar o encontro. E eu fui, assim como planejei, cheguei lá e comecei a caçar pedaços de madeira para fazer uma pequena fogueira. Eu soltei uma caixinha de som no chão com louvor, e enquanto eu preparava a fogueira, eu chorava. Eu glorificava o Senhor, eu agradecia, eu gritava, eu estava sozinho, e sabe, eu tive liberdade de ser muito mais eu do que eu imaginava. Era só eu, só que não era só eu. Eu preparei a fogueira, coloquei uma toalha na beira de uma árvore, encostei as minhas costas. E quando eu olhei para minha roupa, eu estava todo sujo de lenha. Eu estava com um moletom cinza e estava sujo de alto a baixo. E eu pensei: eu preciso me arrumar para o encontro. Que ingênuo que eu fui, porque naquele momento eu descobri que eu já estava no encontro desde a hora que tinha chego. Que ingênuo que eu fui em pensar que precisava me limpar para chegar no encontro, sendo que o que me limpa é o encontro, sendo que o que me transforma é o encontro. Que ingenuidade da minha parte pensar que para chegar até Ele eu tinha que estar santo, sendo que o que me santifica é o encontro, que estar nele é o que me transforma. Sabe, o que eu estava esperando para esse dia? Será que era um convite? A pergunta é: o que você está esperando para um encontro? Um convite? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós resgatamos a memória bíblica, e nós vamos chegar em Gênesis, e aí você vê Deus fazendo o homem e descendo todos os dias na viração do dia para se encontrar com o homem. Desde o primeiro instante em que Deus nos fez, Deus ansiava pelo encontro, Deus desejava pelo encontro. Assim o fez até o homem pecar. E mesmo quando o homem pecou, ele não quebrou a sua rotina, ele
desceu na viração do dia. Só que agora o homem estava escondido, Deus não. E aí você percebe que aquela aliança ela é quebrada. E você percebe que os encontros que Deus teve com o homem de maneira subsequente foram encontros muito diferentes. Juízo, correção, punições severas. Deus queria reajustar o homem para que o encontro fosse possível de novo. Deus se encontrava com alguns, mas não se encontrava com todos. Deus falava com alguns, mas não se revelava a todos. Se revelava a partir de um, mas nunca a todos. A face de Deus estava encoberta. E ninguém conseguia contemplá-lo mais, porque o pecado faz isso. Aí nós chegamos no Novo Testamento e Deus encontra uma maneira de proporcionar o encontro novamente. E aí ele envia o seu filho e Jesus desce. Aleluia. E a vinda de Jesus é uma descrição de uma das parábolas que eu mais amo. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, e achando, coloca sobre os ombros, leva para casa e promove uma festa? Sabe, isso é o evangelho, é uma perseguição de Deus com o homem. Não é o homem achando Deus, é Deus encontrando o homem. Não é nós que fomos atrás, é Ele que nos achou, é Ele que veio atrás, é Ele que nos buscou. E escute, não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, é porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é amor, Ele é o Deus que proporciona os encontros. Jesus desceu, e a Bíblia diz que o encontro foi poderoso. Centenas de milhares de pessoas foram curadas, libertas. Cegos viram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Mas o homem, na sua infinita maldade, disse: é Ele que não queremos, soltem Barrabás. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi morto na cruz do Calvário. Mas a palavra dele, antes de tudo acabar, foi: eu vou preparar um lugar. Haverá um encontro mais. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque talvez você não percebe, mas algumas coisas da sua vida, para serem resolvidas, estão à distância de um encontro. Algumas dores, crises, angústias, para serem resolvidas, estão a uma distância de um encontro. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre os teus joelhos, e em secreto o seu Pai te ouvirá, e publicamente te recompensará. Algumas coisas da nossa vida, em uma oração, é suficiente para encontrarmos a resposta que altera de maneira profunda toda a nossa história. Olha para a Bíblia, um encontro
Um encontro foi suficiente para milhões de pessoas que se encontraram, tocaram, viram, serem transformadas para sempre. Só que agora, esse encontro tem um pré-requisito. Esse encontro ele pode ser diário, ele pode ser a cada minuto, ele pode ser em todo tempo, mas ele tem que existir. Mas para que o encontro seja possível, eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso morrer a minha morte para poder viver a vida de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas aonde isso que acontece? No encontro. Porque o pré-requisito não é para chegar no encontro, é de que maneira eu saio do encontro. Até porque não tem como encontrar-se com o Criador e sair da mesma forma que você chegou. Eu vou falar alguma das experiências que eu tive com o Senhor naquele lugar. Eu poderia te dizer alguns dos momentos que eu tive, mas eu seria indelicado, porque foi o meu encontro. É o meu encontro. Como é que foi, David? Foi lindo, dá mais detalhe. Não, foi o meu encontro. Ele tratou coisas em mim, foi as minhas feridas, foi o meu medo, foi as minhas angústias. Ele foi comigo, mas eu estava no encontro. Ele marcou e eu apareci. O encontro foi marcado para você. Apareça no encontro. Sabe, quando acabar esse vídeo, vá para o encontro. Se lance aos pés do Eterno. Compareça ao encontro. O caminho está, sabe, preparado para você. E eu termino dizendo para você que quando terminar esse vídeo, eu sei que talvez, se você entendeu o que ouviu, a decisão será linda. E eu oro para que isso aconteça. Mas olha, nós tivemos alguns encontros depois que ele foi embora. Sério? Sim. Porque ele jamais deixaria a gente sozinho. Ele mesmo disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vos enviarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. E Atos capítulo 2 diz que o encontro foi extraordinário. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. E todo encontro tem fruto. Após o encontro, ninguém estava entendendo nada, e Pedro saiu para fora, e mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Mas tem mais uma promessa de um último encontro. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. E nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas nuvens. E dessa vez estaremos para sempre com Jesus.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando preparados estamos, quando em Jesus nós estamos, há um desejo que se sobrepõe a um encontro, a eternidade. O encontro começa e acaba, a eternidade começa. Eu não sei se você aqui sente o mesmo que eu estou sentindo. Começa e acaba. Um dia começa e não tem como acabar. Eternidade, alegre, feliz, ruas de ouro. Lembra? Nem olhos viram, ouvidos ouviram. É porque o que vivemos agora nada mais é do que uma preparação para o nosso encontro triunfal com Ele. Não dá para crer nele sem crer no final de toda a história, que na verdade é o nosso começo. Porque as breves atribulações que passamos agora são breves, tudo passará e um dia será para sempre. Eu quero que você resgate na sua memória uma saudade de talvez algo que se perdeu na sua rotina. Encontro. Eu acordo, mas antes de abrir os olhos para ver qualquer coisa que não presta, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer notícia que vai me colocar para baixo, eu tenho um encontro. Antes de ver qualquer vídeo, eu tenho um encontro. Antes de qualquer ligação, eu tenho um encontro. Fecha a porta, dobra os teus joelhos. Jesus, tu és o dono dos meus dias. Jesus, dirige a minha história. Tu conheces tudo. Teu olhar vai além do meu. E aí, comece a viver a partir de um encontro que está disponível para você todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Engraçado, porque agora nós estamos 8h17 da noite gravando. Talvez você esteja 7h23 da manhã, 9h30, meia-noite, 4h da manhã. Dá tempo para o encontro ainda. Vamos orar. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deu a chance de nos encontrarmos contigo, de nessa breve passagem sentir a tua presença, de nessa breve passagem ser respondido por ti. Pai, que a saudade que gerou no coração dos teus filhos seja aplacada por um encontro glorioso nos próximos minutos. Que quem não chora muito tempo na tua presença, as lágrimas escorram. Que quem faz muito tempo que não chora, que não glorifica, que não fala em línguas, que não se entrega sem ver a hora acabar, viva isso, porque tu és o Deus dos encontros e o Senhor nos encontrou primeiro para que pudéssemos te encontrar a qualquer hora. Em nome de Jesus, amém.